Quer saber de uma coisa? É o seguinte, não é boa noite, é uma má noite, entendeu? Afinal de contas, um dia tinha que acontecer, apesar de todos os esforços que a seleção mais bem preparada, mimada, foi na história do futebol brasileiro. Vamos ver aqui, por favor. Olha aí, hoje é no 23º dia que o Brasil volta. Faltando apenas 9 dias para a final da Copa do Mundo da Rússia. China. Pois não. Vou fazer uma pergunta para você. O que faltou para a seleção brasileira? No jogo de hoje, evidentemente, porque no resto a gente foi tateando aqui, empurrando ali, consertando ali, melhorando aqui. O que faltou hoje para a seleção brasileira poder pelo menos ir para a prorrogação ou empatar o jogo? Por favor. Olha, Silvio, se fosse hoje a oportunidade para fazer um gracejo meio fora de hora, o que faltou para o Brasil hoje foi 3 gols, né? Que nós tomamos 2, tivéssemos feito 3, estaríamos classificados. Tivéssemos feito os 2, iria para a prorrogação. Evidentemente que a primeira coisa que eu quero dizer, a Bélgica ganhou do Brasil hoje, na minha opinião, porque jogou melhor. Os gols da Bélgica foram gols honestos. Não houve nenhuma irregularidade nos gols. Não houve nenhum impedimento, não houve nenhum pênalti favorável ao Brasil que o juiz não deu. Então o Brasil perdeu porque está jogando uma Copa do Mundo difícil. Foi por isso que perdeu o jogo e perdeu a classificação de uma maneira honesta. Ninguém sai de uma Copa do jeito que entrou. Nem a comissão técnica, nem os jogadores, nem o técnico. Então o Brasil vai sair diferente dessa Copa, eu espero que para melhor do que entrou. Muito bem, vamos à Rússia agora, aqui no horário de Brasília, são 18 horas e 2 minutos, estamos em pleno inverno brasileiro. E o nosso glorioso Luciano Júnior, que está lá, já está em pleno sábado. Está com a cara como todo brasileiro hoje em função daquilo. Ninguém pode dizer que a seleção não se esforçou, não correu atrás do resultado, correu, lutou, brigou. Mas, cara, Deus, nesse instante, ele falou que ele era belga. Porque os gols que nós perdemos, a bola na trave e aquele goleiraço. Luciano, bom dia para você. Me conta aí a novidade, o que é que tem de bom aí? Se é que tem alguma coisa de bom para nós, né? Sinceramente, não tem nada de bom, não. 3 minutinhos desse dia 7 de julho, 18 graus aqui em Moscou. E claro que todos os brasileiros que estão aqui, que foram para Kazan, os que ainda ficaram em Sochi, enfim, todos os brasileiros aí no Brasil estão tristes, mas muito tristes, porque, claro, a gente sonhava com hexas, sonhava em chegar na final, fazia projeção com quem que a gente pegaria na semifinal, enfim. E foi uma ducha de água fria. Mas você tem razão, Silvio. A impressão que fica, pelo menos para mim, é que a seleção caiu de pé, tentou de todas as maneiras, mas esbarrou numa bela de uma defesa, esbarrou num senhor goleiro, Courtois nas horas principais, nas horas determinantes, segurou tudo, deu aquele azar. Imagina se a 3, 4 minutos do primeiro tempo o Thiago Silva faz aquele gol, aquela bola que bateu na trave, poderia ser tudo diferente, mas enfim, a gente fica triste, chateado. E começa agora, né, a onda de projeções, especulações, que será o Tite. Teremos ainda o Tite para as próximas temporadas? Aliás, ele está dando uma coletiva agora e um dos jornalistas fez justamente essa pergunta para o Tite, o que seria do futuro dele. E ele falou, por favor, não vamos tocar nesse assunto agora, não vamos falar de futuro. Hoje o momento é de sentimento. Então, pelo menos essa é a primeira informação que a gente recebe, que o Tite, pelo menos hoje, não fala em relação ao seu futuro. Agora, seguimos aqui, né? Seguimos no Mundial, vamos acompanhar, fazer nossa cobertura, só que tem o Brasil. Muito triste. Bom, China, depois de tudo isso que o Luciano falou lá, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que esta geração milionária de jogadores brasileiros
Nós nunca tivemos uma seleção com jogadores tão milionários como os de hoje. Isso deve ter mexido com a cabeça deles. Apesar de toda a autoajuda que o Tite falava nas entrevistas, deve estar falando lá agora. O que deve ter feito com que nós não passássemos no jogo de hoje? Bom, eu aprendi nos princípios rústicos do meu pouco estudo sobre filosofia o que disse um filósofo: nós não nos banhamos nunca 2 vezes nas mesmas águas do rio. Não existe uma Copa do Mundo como a outra. E essa geração do futebol brasileiro aprendeu que essa Copa do Mundo foi uma Copa diferente sob vários aspectos. Eu, por exemplo, quando vi o jogo entre Coreia do Sul e Inglaterra, eu evidentemente falei até para minha filha que me perguntou, digo, pode cravar a Inglaterra, que se a Coreia ganhar da Inglaterra, nunca mais eu comento futebol. Quando acabou o jogo, a Coreia tinha ganhado da Inglaterra. Falei, pô, então ou eu vou mudar de profissão, ou alguma coisa está acontecendo no futebol e aconteceu nessa Copa. Por exemplo, uma coisa apenas ficou certa, que quem desequilibra a Copa do Mundo são os craques. E o time da Bélgica tem 4 jogadores que desequilibram. O Courtois, o goleiro, o De Bruyne no meio de campo, o Hazard no meio do campo e o Lukaku, que é o goleador. Esses 4 jogadores, amparados pelos outros 7 jogadores, desequilibraram o jogo hoje. E o Brasil, os jogadores que poderiam desequilibrar o jogo a nosso favor, e jogadores que têm condições de jogar muito mais do que jogaram hoje, eles não jogaram. Então, num conjunto geral, o Brasil acabou perdendo a classificação. Muito bem, são 18 horas e 7 minutos no horário de Brasília. E ontem, veja como tem gente que às vezes acerta. Ontem, nós mostramos aqui os palpites dos torcedores com relação a este jogo que nós perdemos hoje. Um cara, na matéria que foi feita, era vidente. E não é que ele acertou a eliminação do Brasil um dia antes. Dá uma olhada. Eu sou vidente. Brasil amanhã vai perder de 2-1. Desculpa, Brasil. Você não é brasileiro? Sou brasileiro, mas vai dar a Bélgica. Tá torcendo contra? Porque eu tive a visão. Brasil vai perder de 2-1. Por acaso, me dá uns palpites aí para eu poder jogar também. Ou você acerta tudo que está acontecendo pelas barbas do profeta, hein? E a torcida em São Paulo? Me conta, Fernando Fontana, como é que se portou durante o jogo de hoje? É isso aí, Silvio Luiz, amigos do Bola na Rede. Estamos aqui no Vale do Anhangabaú e a torcida decepcionada com o resultado. A Bélgica venceu o Brasil por 2-1 e a Bélgica passa a próxima fase da Copa do Mundo. O Brasil fica pelo caminho. Rapaz, tá chorando? Eu não aguento mais não, meu coração não aguenta mais não, de tanto sofrimento. O que faltou pro Brasil ganhar esse jogo aí? Faltou sorte, faltou tudo na vida, amigo. Tudo na vida faltou. O Tite soube colocar o time pra frente, mas infelizmente não deu. O Brasil não jogou nada, ele tem que perder mesmo, né? Fazer o quê? E o Neymar, você acha que tinha que resolver mais? Ele fez a parte dele, né? Ele jogou bem até esse jogo, mas infelizmente nós não levamos dessa vez. Eu achei que eles estavam muito nervosos, como se eles não tivessem experiência, como se eles não soubessem jogar. E eles sabem, só que estavam nervosos e não mostrou aquilo que eles sabem. Desde o começo da Copa estão roubando o Brasil no âmbito de vídeo. Foi pênalti do Gabriel Jesus? Foi pênalti do Gabriel Jesus desde os outros jogos. Já foi na Costa Rica, agora com a Bélgica. Que é isso? Sempre metendo a mão no Brasil. Pessoal aí revoltado com a arbitragem, afinal teve um pênalti pro Gabriel Jesus, que o árbitro de vídeo achou que não foi, depois o Neymar reclamou de uma penalidade e o árbitro também não deu. O Brasil perde para a Bélgica por 2-1, os gols da Bélgica marcados por De Bruyne e também pelo Fernandinho contra. O Brasil marcou através do Renato Augusto. Silvio. Obrigado, Fernando. Agora eu vou contar uma coisa para você também. O senhor já deve saber disso, China. Sabe por que os caras não marcam mais pênalti no Neymar? Porque ele já tá, cara, ele já esgotou
todas as falsidades que ele ainda, todas as interpretações em todas as caídas dele. Ninguém mais acredita quando ele cai se é falta ou se não é falta. Ele mesmo criou isso. Luciano, o Tite continua falando aí? Continua falando, Silvio, e sobre a arbitragem ele não quis comentar, mas ele pediu o seguinte, ele falou, gostaria de ver o lance de Gabriel Jesus de novo, porque na opinião dele, né, fica nas entrelinhas ali, mas é claro que na opinião do Tite, ele entende que ali houve pênalti, então foi isso que ele disse, ele falou, a arbitragem não quero comentar, mas gostaria de rever esse lance. O Tite falou mais, falou que foi um grande jogo, uma partida em alto nível e que doía para ele poder dizer, chegar no fim da partida e dizer para as pessoas que foi realmente uma bela partida de futebol. E outra coisa que o Tite falou foi em relação ao Fernandinho. Ele saiu em defesa do Fernandinho, disse que ele jogou muito bem, que ele inclusive cumpriu a função que ele exerce na equipe onde ele joga e que não tinha nada a reclamar do meio-campista brasileiro que entrou hoje no lugar do Casemiro. Mais uma vez cutucaram ele em relação a futuro e ele disse, olha, daqui 2 semanas, 15 dias, aí sim eu vou ter cabeça para fazer uma avaliação no nosso trabalho nessa Copa do Mundo. Até lá, a emoção vai estar batendo mais forte, Silvio. Eu tenho uma maneira de pensar a respeito do gol contra. Cara, você acha que alguém quer fazer um gol contra o seu próprio time? Claro que não. A bola bateu no Fernandinho quando ele subiu e entrou. No meu modo de ver. E com relação ao lance do Gabriel Jesus, quando ele foi derrubado, a bola já estava fora. Eu vou perguntar ao meu amigo Tony Vendramini, que está no Rio de Janeiro, como é que a cariocada toda lá acompanhou essa derrota da seleção. Tony, boa noite. Silvio Luiz, o que eu vou dizer lá em casa, Silvio Luiz? O Brasil está eliminado da Copa do Mundo, é aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sofreu muito, acompanhou essa partida aqui no Boulevard Olímpico, uma das maiores concentrações de torcedores aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, o Brasil não conseguiu passar para a semifinal da Copa. Vamos ouvir aqui com o pessoal o que eles acharam desse jogo do Brasil. Tudo bem, irmão? Você achou desse jogo aí, cara? O que aconteceu com a seleção brasileira? Uma coisa aqui é do futebol, né? Joga bem. Isso daí é pra acontecer, mas acontece. Parabéns pra Deus. Ainda tem gente animada aqui, apesar da derrota. Né? Cara, conta aqui. O que aconteceu com o Brasil? Por que o Brasil perdeu? Foi horrível. Menino, o juiz, ele tava roubando e o goleiro da Bélgica era muito bom. Agora, eu quero saber o seguinte, agora, e a Copa do Mundo? Perdeu a graça ou ainda dá pra ver um pouco? É que não, eu vou torcer. Amanhã eu tô torcendo pra Croácia amanhã. E eu acho que a França vai ganhar. Vai jogar, final é França e Inglaterra. Não, elas falaram que não perder a graça porque elas não trabalham. Porque eu trabalho e quando o Brasil joga, eu tenho folga. Então perdeu a graça sim. É isso aí, ainda tem tempo para comemorar aqui, apesar da derrota do Brasil então, né, Silvio Luiz? Vai ter atração musical aqui daqui a pouco no Boulevard Olímpico, então quem está aqui ainda vai poder aproveitar, apesar de não ter o mesmo sabor de uma vitória, né? Verdade, obrigado, Tony, muito obrigado. Aliás, o Brasil inteiro parou hoje. E se o Brasil ganha o jogo de hoje, ele ia jogar terça-feira. Como aqui hoje em São Paulo é feriado, a segunda-feira é feriado da Revolução Constitucionalista de 32, os caras já estavam emendando, já estavam pensando que na terça-feira emendava o feriado de segunda e terça. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O Luciano está lá. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta para você que o Juarez me fez agora há pouco. Você, por acaso, sabe até que dia vai o contrato do Tite com a CBF ou não? Tem alguma ideia ou não? Não, Silvio, isso aí não foi falado, mas pelo que a gente sabe, desde quando ele assinou lá no começo, seria até o final da Copa do Mundo, desta Copa. E aí, dependendo da avaliação, dependendo da performance do Brasil, seria
refeito, enfim, haveria uma reunião para saber o futuro, se o Tite continuaria ou não. Mas quando ele assumiu, o que a gente sabia era isso, que terminaria no momento da Copa do Mundo. Segura aí, já volto a falar com você já. Agora são 18h15 aqui em São Paulo e em alguns lugares do Brasil, porque lá de cima tem horário diferente. Belo Horizonte. A mineirada também, como todo mundo nesse país, deve ter sofrido. Me diga aí, Rodrigo Cabral, como é que foi o dia para você aí? Aqui em Belo Horizonte, o sentimento claro é de muita frustração. O torcedor veio confiante para as ruas, para os barzinhos, para os espaços com telões, mas o sonho do Hexa foi adiado mais uma vez. Vamos saber aqui do pessoal a opinião sobre o jogo. Um atleticano, um cruzeirense. O que você achou da partida? Brasil eliminado? É decepcionante, né? Eu pensava, estava com esperança de passar, mas o jogo foi bem assim, pau a pau. O que deu errado hoje? Sinceramente, não sei. Consegue explicar o que aconteceu com o Brasil? Também não entendi, achando decepção, assim, não acreditava nisso. Sinceramente, não achava que ia acontecer isso. O torcedor buscando explicações aí. Fala aqui com a gente, amigo. O que você achou do jogo aí? Seleção brasileira fora da Copa. Decepcionou. Esperava mais seleção. Neymar mal. Felizmente só tocou a bola, não fez o diferencial, que era o papel dele, ele não fez. Aí, portanto, o sentimento do torcedor aqui em Belo Horizonte. Silvio Luiz. Obrigado, Rodrigo. Como todo mundo sabe, a CBF tem um presidente preso, outro procurado e tem um que não sabe votar. Estão dizendo por aí, China, presta atenção. Estão dizendo por aí, como esse novo presidente que foi eleito aqui, os caboclos, deve assumir só em abril. E com este resultado da Copa de hoje, ele pode assumir agora. Se você fosse o presidente da CBF, você renovaria o contrato do Tite? Eu deixaria correr um pouco, como o Tite disse. Deixar correr um pouco a água debaixo dessa ponte para depois a gente poder ter uma perspectiva melhor do futebol brasileiro. O futebol brasileiro continua de alto nível, continua e sempre será de alto nível. Tanto assim que chegou até hoje na Copa do Mundo. A seleção é muito melhor que as outras, reconhecidamente não é. Mas é muito inferior às outras, também não é. Perdeu o jogo de hoje, foi desclassificado pelas circunstâncias que o futebol apresenta. Fica aqui uma pergunta do C. E se aquelas duas bolas tivessem entrado quando o jogo estava 0-0? E se o Fernandinho não fosse infeliz de fazer o gol contra? E se na última bola do jogo, o Courtois, o goleiro da Bélgica, não fosse buscar a bola lá em cima e jogar para escanteio? Isso faz parte. Agora, cabe ao novo presidente da CBF e à comissão técnica, porque o Tite tem 9 auxiliares. Tem quase um time inteiro de auxiliares. Todo mundo tem que fazer um reestudo do futebol brasileiro, ver onde o Brasil errou, onde acertou, para depois tocar o barco para frente. Agora, 9 auxiliares, eu acho que cachorro de muito dono morre de fome. Vamos voltar de novo lá para a Rússia, onde está o nosso Luciano Júnior, e fazer uma pergunta para ele. Ô, Luciano, o Tite vai ficar aí acompanhar o final da Copa do Mundo ou ele vai voltar e vai junto com o pessoal que vai ser dispensado? Olha, Silvio, provavelmente a seleção brasileira e toda a comissão técnica volte no mesmo avião do Brasil. Inclusive, existe a possibilidade daqueles que jogam na Europa também voltarem nesse avião para o Brasil. Mas ainda não saiu oficialmente o anúncio de como será esse regresso da comissão técnica. Mas, na minha opinião, o Tite volta com todo mundo. Ele não deve ficar aqui para assistir os outros jogos, não. Até porque não tem mais interesse nenhum em assistir a partida. Ele não vai estudar nenhuma equipe, não tem mais nada o que fazer. Mas o que é praxe, né? A programação já está feita, porque a gente sabe que sempre quando existe a possibilidade da eliminação, né? A CBF, junto com a FIFA, prepara toda a logística de retorno. Então, a dúvida é, a seleção volta imediatamente amanhã ou fica amanhã e volta no domingo
para o Brasil. E, voltando, eu acho que o Tite volta com toda a comissão técnica e com os jogadores para o Brasil. Ele não fica aqui, não. Obrigado, Luciano. Agora são 18h20. Vamos até Fortaleza. Fortaleza deve ter sofrido como todo mundo sofreu. Vamos lá. Fortaleza, por favor. Emerson Chalian. Aqui em Fortaleza, mais uma vez, a torcida se concentrou no aterro da Praia de Iracema. Milhares de pessoas ficaram aqui torcendo para a seleção seguir em frente na Copa do Mundo, mas não deu, derrota para a Bélgica 2-1 e a sensação, é claro, é de tristeza. Decepção, porque o Brasil nas eliminatórias e nos amistosos passou por cima de todo mundo. Chegou na Copa, aquele time parece que estava preso, né? Aquele negócio todo aí, quer dizer, eu acho que atrapalhou muito. A gente teve diversas oportunidades, desperdiçou todas. Se a gente tivesse entrado no primeiro tempo na mesma empolgação da segunda, a gente com certeza tinha abrido o placar e tinha liderado até o final. Eu esperava mais do Neymar e também do Felipe Coutinho. O time estava fraco mesmo, né? O Brasil não jogou como deveria. O dia não foi legal, mas a alegria continua. Não, brasileiro nunca perde a esperança. O Brasil perdeu, mas foi guerreiro. A gente tem que reconhecer que eles jogaram. Mas daqui a 4 anos, a gente vai estar aqui de novo. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. China, de 0 a 10, que falta fez o Cavani no time do Uruguai hoje? E aquele goleiro, coitado? O Cavani, evidentemente, fez muita falta porque seria uma preocupação muito maior para a França no jogo de hoje. Mas vou ser sincero também, arremetendo aí para fazer uma futurologia. Eu acho que mesmo que o Cavani tivesse jogado, a França estaria classificada. Menos mal que ainda não inventaram um aparelho como esse de medir pressão para ver a dor que cada um de nós está sentindo com a desclassificação do Brasil e que os uruguaios estão sentindo. É muito difícil. Eu estou sofrendo mais que você. Todos nós estamos sofrendo. Agora, a imagem, até agora, que mais me chamou a atenção da Copa do Mundo foi do quarto zagueiro Giménez, na barreira, durante o jogo, chorando, sentindo que o Uruguai estava desclassificado. Ele na barreira, chorando, jogando e sentindo que o jogo estava perdido. Se fosse o Thiago Silva, hein? Bom, vamos voltar então a Moscou. Luciano, pergunto para você o seguinte. Você vai ficar aí ou você também vem voltar com a seleção brasileira? Vai ficar até o fim aí? Vamos acompanhar o final da Copa do Mundo. Inclusive, vamos para São Petersburgo para ver esse jogo entre a Bélgica e a França. E depois voltamos para Moscou para terminar a nossa cobertura aqui da Rede TV com a finalíssima dessa 21ª edição da Copa do Mundo. Uma informação, Silvio, terminou agora a coletiva do Tite e os 2 últimos assuntos. O que disse o Tite, né, para encerrar? Ele falou o seguinte, que em relação à seleção brasileira, ele conseguiu dar um padrão de jogo, tanto na defesa como no ataque, para o time brasileiro. E claro que ele falou sobre Neymar. E Tite disse o seguinte, que Neymar se superou fisicamente nessa Copa do Mundo depois do problema que teve e que ele ainda está em plena evolução como jogador. Não sei se eu concordo muito com isso. Mas e vocês, o que vocês acham? Neymar se superou? Foi bem o Neymar na Copa? Então, que você tenha uma boa estada aí, traga aquele chapéu maravilhoso que você prometeu, né, por gentileza. E parabéns pelo trabalho que você desenvolveu durante toda essa Copa, tá bom? Um abraço grande, querido. Obrigado, Silvio. Nada. Aí agora já é 18h28. Eu queria só fazer o seguinte aqui. Será que dá pra gente colocar o que vai acontecer amanhã? Amanhã tem jogo de quarta de final, vai sobrar um só. Sobra um, né? Dá pra gente colocar aqui no telão, por favor? Olha, amanhã, quartas de final, a Suécia vai enfrentar a Inglaterra às 11 horas da manhã e às 3 da tarde, lá onde o Brasil se hospedou durante toda a Copa do Mundo, a Rússia vai receber a representação da Croácia. Tem alguma adivinhação desse jogo aqui? Suécia e Inglaterra? Acho que chega a Inglaterra. Ganha a Inglaterra? Ganha. E no outro jogo?
Rússia e Croácia. Ganha a Croácia. Ganha a Croácia. Bom, vocês já estão sabendo então o que vai acontecer amanhã, às 11 horas Suécia e Inglaterra e às 3 horas Rússia e Croácia. Eu sempre me invoquei com esse boneco aqui. Só um detalhe. Diga. O Luciano Júnior perguntou sobre o Neymar. Ele não perguntou, ele falou. Eu mas sempre me invoquei com esse boneco aqui. Não, ele perguntou se nós achamos que o Neymar jogou uma grande Copa. Ele não jogou nada. Mas na próxima Copa vai jogar. Okay. Como ele perguntou, eu estou respondendo. Mas ele me perguntou, mas eu também não quero nem falar do Neymar. Ah, bom. Então é o seguinte, me invoquei sempre com esse boneco aqui. Acho que ele tinha que ter uma cara alegre, para cativar as crianças, uma cara brava. Porque a seleção brasileira foi brava de uma certa maneira. Hoje é sexta-feira, nós vamos, como diria o saudoso Moraes Sarmento, batendo a nossa rica plumagem. Até segunda.